Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Essa bela manhã em que o sol já se levanta no horizonte, pintando as nuvens com as primeiras cores do dia, trazendo as vibrações de renovação para todos nós. Nos reunimos com muita alegria para mais um seminário evocando o centenário do Centro Espírita Vicente Paulo. Eu principio o cerimonial dando as boas-vindas a cada um de vocês, deixando o abraço gentil da nossa equipe, com os votos de que nós tenhamos uma manhã de alegria, de memória, de lembranças, de conforto espiritual, como uma oportunidade de fortalecermos a nossa fé e a nossa espiritualidade, nos confraternizarmos e, a partir disso, levarmos forças para a nossa jornada rumo ao futuro. Nós vamos iniciar essa manhã com o nosso irmão Sebastião Felipe, que vai fazer a oração inicial. Sebastião Felipe é o coordenador do Conselho Espírita da 22ª Região. Nós convidamos ele ao púlpito para... Elevemos o nosso pensamento a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, buscando a aproximação com essa energia do cosmos, do universo, onde nós possamos interagir e sentir bem do corpo e da alma. Senhor Jesus, nesse instante aqui nós encontramos todos e queremos te agradecer pela vida, pelo pão, pelo teto que nos acolhe, pela família espírita, por esta casa que hoje se inicia a comemoração do centenário e por todas as casas espíritas do nosso querido Brasil. E assim rogando ao anjo Ismael que possa sempre dar-nos assistência para que possamos ter a força e a coragem de prosseguir a nossa caminhada terrena em busca da nossa própria transformação. E assim, em forma de agradecimento, nós dizemos: Deus, eu vos peço perdão de todas as minhas culpas, até da mais pequena que possa ter ferido meu irmão. Deus, dá-me inteligência para combater a minha ignorância e a luz para destruir a minha inferioridade. Deus, eis aqui o meu espírito, em vossas mãos entrego o meu trabalho e na prática da caridade o meu corpo. Deus, viva em mim a vossa perfeição, viva em vós a vossa humildade. Deus, fazei de mim a vossa vontade para a paz na terra e a glória no céu. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, e assim como também a nossa querida irmã que hoje está com essa missão de trazer informações preciosas para cada um de nós. Que seu amigo espiritual esteja sempre ao seu lado e também nos assistindo para que possamos ter facilidade em captar todas as informações para a nossa melhoria. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Bem, desde as primeiras reuniões realizadas a partir de 1925, na antiga fazenda do Catingueiro, essa região que hoje nós chamamos centro da cidade, na residência do senhor Joaquim Firmo de Velasco, reuniões bem caseiras, com um espiritismo doméstico, até os dias atuais em que nós comemoramos, agora dia 7 de junho de 2025, o nosso querido centenário do Centro Espírita Vicente Paulo, nós percebemos uma sintonia com Jesus de todas as gerações que por aqui passaram. Aqui nós estamos, nesse período celebrativo, evocando memórias, buscando vibrações, inspiração, para que nós possamos também vencer o tempo para um segundo centenário. Então sejam muito bem-vindos a esse momento de alegria, de entusiasmo, de efusão, e espero que esses dias celebrativos possam ficar marcantes na vida de vocês. Bem, hoje, nessa data tão bonita, nós temos a honra de uma convidada muito querida, muito especial, que veio da Bahia, a nossa irmã Luziane Marluce Souza Bahia. Eu gostaria de apresentá-la agora, aproveitando essa oportunidade com alegria. Ela é natural de Salvador, capital da Bahia. Luziane é advogada, evangelizadora, comunicadora espírita, colaboradora dedicada do Centro Espírita Caminho de Redenção
instituição que mantém a tão amada Mansão do Caminho, sob a inspiração luminosa do nosso querido Divaldo, que atravessa o véu da morte e retorna para a sua família espiritual, e do Nilson Pereira. Ela é colaboradora da Federação Espírita Brasileira, presença ativa em eventos de envergadura nacional, bem como local da sua região, muitas semanas espíritas consagradas em alguns municípios ali, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Livramento, Bom Jesus da Lapa. Sua voz firme e acolhedora tem alcançado milhares de corações por meio de lives, seminários e plataformas como o Espiritismo Play, a TV Mansão do Caminho, a FEB TV Brasil, além de sua valiosa participação na revista Presença Espírita. Também atua na Juventude Espírita Nina Aroeira, lá no Caminho de Redenção, que carrega no cerne do seu legado, o legado que veio do Divaldo e do Nilson, nossos queridos trabalhadores. Então, hoje, para realizar o seminário Código Penal da Vida Futura, inspirado no capítulo 7 de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a nossa cidade de Anápolis tem a alegria de receber a nossa querida irmã Luziane Bahia, e a ela nós passamos a palavra deixando à vontade. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui. Essa gratidão a Deus que nos une, nos vincula e estreita os nossos corações. Agradecermos à casa aqui, Vicente de Paulo, pela oportunidade, pela honra de me fazer participar de um centenário. Centenário é valor, é qualidade, é disciplina, é trabalho, é amor. E ouvir quando o nosso mestre de cerimônia nos disse que preparando para o próximo centenário, é observarmos que todos vocês que trabalham e já completam esse centenário, já estão com a responsabilidade de levá-lo adiante. Então é uma continuidade, e que os corações nossos nessa manhã possam estar aquecidos por esta nossa convivência, para aprendermos aqui juntos, comungando os nossos pensamentos, as nossas reflexões, mas principalmente recebendo a presença dos bons espíritos, que desde há muito preparou este ambiente com muito carinho, muito apreço para nos acolher as nossas necessidades, as nossas fragilidades, a nossa vontade, a nossa busca. Então que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos concedam uma manhã de paz, e vamos juntos sentindo essa egrégora do Senhor nos nossos corações. A presença do Mestre Jesus nas nossas vidas é um convite constante à transformação. Prestarmos a atenção nos seus ditos, nos seus feitos, nas suas ações, nas suas práticas, nos traz a ideia de que algo profundo precisa ser movimentado pela sociedade. Porque uma trajetória do governador da Terra aqui, a trajetória do arquiteto do planeta aqui na humanidade, não pode jamais ser em vão. As suas palavras, os seus feitos, têm de ser por nós cristãos reproduzidas, multiplicadas. Acima de tudo, vividas. Mas para isso a gente tem de conhecer, buscar saber, buscar meditar, buscar trazer para dentro de si essas reflexões, para que assim a gente consiga vivenciar. E não é uma tarefa que seja fácil nem prática, mas é uma tarefa árdua de esforço e de continuidade. Mas essa é a missão de todo cristão: propagar nos nossos, principalmente, gestos, comportamentos, nas nossas ações, aquilo que Jesus traz no seu Evangelho. Lembrando disso, nós gostaríamos de evocar um momento que todos nós conhecemos e que é muito emblemático na história do Evangelho. Porque quando vem a lume
toda a vivência de Jesus e toda a sua vida é o evangelho vivido, expressado, toda a lei divina pode ser percebida na vivência exemplar de Jesus Cristo, tem um momento e um ponto alto que se destaca, em que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, psicografia do nosso querido Divaldo Franco, nosso tio Divaldo, ela destaca que esse trechinho seria a plataforma de Jesus aqui na Terra. E consta lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 5º ao 7º, o que a gente aprendeu a chamar de Sermão da Montanha, que o evangelista Lucas também traz nos seus capítulos de 6 a 8, mas bem mais pulverizado do que totalmente arrumadinho e ajustadinho como a gente encontra em Mateus. Nesses capítulos 5 ao 7º, que nós encontramos as bem-aventuranças, que nós encontramos o Sermão do Monte, são muitas as passagens. Começa com as bem-aventuranças, mas também temos Jesus ensinando sobre os 6 contrastes. Aqueles momentos em que Jesus diz assim: a lei diz tal, eu, porém, vos digo. Esses contrastes estão também no Sermão do Monte. O Pai Nosso está no Sermão do Monte. Então, para além das bem-aventuranças, nós encontramos essas outras informações e outras instruções. Mas na bem-aventurança, Mateus diz que Jesus, observando a multidão que ali o cercava, subiu o monte. Lucas diz que Jesus desceu o monte. O Espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, psicografia do nosso tio Divaldo, no capítulo 3º, em que ela conversa sobre o excelso canto, ela nos convida a refletirmos o que seria subir o monte, o que seria descer o monte. Que subir o monte seria o ser, já consciente do seu processo de auxílio, na jornada e na trajetória da humanidade. Subir levando consigo, naquela experiência de gradação e de evolução, irmãos outros, que estejam ainda na retaguarda, mas que possam ser influenciados pelo seu exemplo. E o que seria descer o monte? Descer o monte é a angelitude, é a perfeição, vindo ao encontro nosso, mostrando-nos que jamais sozinhos estamos nas vicissitudes da terra e que sempre temos mensageiros do amor, do bem, da justiça e da bondade para nos acolherem, para velarem por nós, para nos auxiliarem. É muito interessante Lucas dizer que Jesus desceu o monte, porque Lucas é discípulo de Paulo. E para Paulo, Jesus desceu e veio ao seu encontro, a caminho de Damasco. Então as coisas se conectam, mas diz a benfeitora, o que importa, subindo ou descendo, é que Jesus para no monte e canta as bem-aventuranças, dizendo que são bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm puro coração, os pacificadores, enfim. O mestre começa a falar sobre felicidade e dizer que bem-aventurados somos todos nós, se vivenciarmos essas experiências desafiadoras da vida, com aspectos de redenção, de crescimento, de superação. A benfeitora Joana de Ângeles reflete dizendo que essa plataforma espiritual das bem-aventuranças significa um grande código, um grande projeto preventivo de amarguras, de dores, de desesperos e de situações difíceis. Porque em cada passo identificamos um degrau a que o ser que se predispõe a estar aqui nesse processo de evolução envereda como perspectiva de crescimento, como perspectiva de galgar patamares significativos e expressivos rumo à sua própria felicidade. E aí eu queria trazer para vocês um livrinho, ele não é novo não, ele foi relançado agora, que é esse aqui, ó, Sendas Luminosas. Ele foi lançado recentemente, a gente teve workshop lá no dia do aniversário do tio Divaldo, dia 5 de maio, na verdade foi no dia 4 de maio, o aniversário dele foi na segunda-feira,
E esse livro, Sendas Luminosas, é um relançamento, né, uma reedição, onde ele era de uma outra editora, que a gente tinha cedido os direitos, e voltou para a Leal, que é a editora da nossa Mansão do Caminho. Nesse livro, Sendas Luminosas, em que a benfeitora traz assuntos onde nós podemos traçar um caminho seguro para a nossa redenção, ela nos coloca um capítulo muito especial, intitulado Compaixão. E nesse capítulo, ela diz: Jesus, quando no monte começa a falar sobre as bem-aventuranças, ele estava dotado de compaixão. E eu fiquei meditando, minhas irmãs, meus irmãos, nesse trechinho. Ele estava dotado de compaixão quando virou para aquela multidão sofredora, com diversas dores, e disse: bem-aventurados. E foi descrevendo as bem-aventuranças. E trazendo, imaginemos para aquele povo aflito: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ora, eu quero isso também. E como eu vou buscar essa bem-aventurança a partir da aflição? O que é ser bem-aventurado enquanto está aflito? E a benfeitora diz que o mestre falou isso dotado de compaixão. E ela descreve que compaixão traz duas palavrinhas que se conjugam: dor e solidariedade. A dor que o outro sente e que nós, quando somos dotados de compaixão, trazemos ao coração a solidariedade para com a dor do outro. Só que essa solidariedade vai me movimentar a que eu consiga buscar entender a dor do outro e não ignorá-la, e não ser indiferente para com a dor do outro. E nesse contexto ela diz: dor e solidariedade juntas, para a compreensão desta dor por aquele que se predispõe a compadecer-se, mas com o intuito, o objetivo de aliviar a dor. Minhas irmãs, meus irmãos, isso é fantástico. É imaginar que nós temos o exercício diante da dor do outro de nos compadecermos, analisando o processo, mas não com julgamento, não com curiosidade, mas com o intuito e o objetivo de aliviar a dor. E ela conjuga isto, a atitude do Mestre Jesus diante das bem-aventuranças. Acontece que nesse mesmo capítulo já citado da compaixão, ela vai descrevendo e conceituando esta grande virtude do coração, e nós vamos nos lembrando de uma outra, que está completamente imbrincada, vinculada à compaixão. Porque se nós também tomarmos de palavrinhas para conceituar esta outra expressão, nós iremos encontrar bondade e clemência, como duas palavrinhas que se unem, para conceituar esta outra palavra que se conjuga com compaixão. Bondade e clemência. Diante do quê? Agora não mais diante de uma dor, mas diante de um erro. Bondade e clemência diante de um erro. E isto com que finalidade? Perdão e indulgência. Vejamos que passa pelo mesmo caminho. Palavras, objetivos, conceitos a serem alcançados, propostas a serem alcançadas. E essa palavrinha chama-se misericórdia. A misericórdia nos propõe conjugarmos bondade e clemência, com o intuito de compreendermos o erro do outro, para alcançarmos o perdão e a indulgência. Se fizermos um paralelo, encontraremos pontos de contato entre compadecer-se e ser misericordioso. E aí a gente se lembra que sobre misericórdia, Jesus narrou uma historinha conhecida por todos nós, que via alguém caminhando, descendo de Jerusalém a Jericó. Duas cidades. Jericó com um símbolo de bucolidade, mas muito mais de diversão, de dispersão, de comércio. Jerusalém com intuito com simbologia de oração, com simbologia de templo, porque era lá que existia o templo,
o Templo de Jerusalém. Descer na narrativa de Jesus pode significar defecções, mas também pode significar o descer que a Amélia Rodrigues explicou quando Jesus veio ao nosso encontro, porque afinal de contas também o samaritano desce. Não são só o sacerdote e o levita que ignoram aquele que estava semi-morto na estrada. Alguém vinha descendo de Jerusalém a Jericó, foi salteado no caminho, ficou ali na estrada, como um semi-morto da estrada. Passa o levita, passa o sacerdote, 2 religiosos, e ignoram, e são indiferentes àquele momento. Mas vem o samaritano, pensa as feridas, recolhe-o, coloca sobre o animal, leva a uma estalagem e deixa inclusive 2 denários, pagando as despesas, dizendo que na volta, caso ainda persistam despesas, que ele irá honrá-las. E Jesus pergunta para aquele que o questionou: dentre estes, qual foi aquele que exercitou essa proximidade em ser o mais próximo? E o homem respondeu: aquele dotado de misericórdia. Por que misericórdia e compaixão? Para conversar sobre justiça de Deus. Se não dotarmos o coração de compaixão e de misericórdia, a justiça de Deus pode nos parecer injusta. E a nossa justiça pode ser a mais fidedigna e mais real. Cada um de nós, segundo nos ensina o Livro dos Espíritos, no questionamento de Allan Kardec sobre o que é justiça, os Espíritos respondem que é dar a cada um o que lhe é de direito. Mas Kardec também questiona se cada um de nós tem o seu senso de justiça, e nós o temos. Cada um de nós. Temos uma base do que é justo, do que é injusto, do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Então nós teríamos tantas justiças quantos seres existem no contexto da criação. Kardec inteligentemente pergunta: qual é então a nossa base? E o Espírito de Verdade, através da sua Pleiade, responde: a justiça dos homens e a justiça de Deus. Nós precisamos de organizações no aspecto da justiça para nos movimentarmos coordenados sob pena de guerras. Todas as vezes que as guerras, os conflitos, as desavenças existem, é porque o direito foi implodido, foi desconsiderado, foi tornado indiferente para aquele contexto. Logo, é necessário, diante deste olhar de justiça, perceber qual o nosso parâmetro. Mas, para enveredarmos na seara da compreensão do olhar de Deus sobre nós, é necessário compaixão e misericórdia. E de entendermos muitas vezes que erro significa dor. E por isso, além da misericórdia, a compaixão. De percebermos que diante da falta do outro, jamais o julgamento. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. E quem disse isso foi Jesus, ensinando-nos, em outras palavras, não incorra em falta, não incorra em injustiça, porque não temos elementos para apresentar julgamentos, não temos condições de, diante de uma situação isolada, num recorte da existência de um ser, apresentarmos julgamentos e muito mais, condenações e penalidades. Mas isso é algo que a gente faz no cotidiano. É natural o julgar, porque quando vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também nas linhas que nos conduz doutrinariamente e pedagogicamente, nos faz refletir. Mas será que esse propósito de não julgar é absoluto? Como é que a gente vai julgar se a gente está certo ou está errado se a gente não julgar? Como é que a gente vai saber se a gente deve seguir alguém que está ao nosso lado e nos propõe alguma coisa que ele está fazendo, se eu não posso julgar se aquilo está certo ou está errado?
O julgamento faz parte do nosso processo de consciência. Mas isso não significa que devamos investir a toga do julgamento que espalha para outros corações as realizações dos nossos irmãos, as suas defecções, as suas dores, os seus equívocos. Então, Joana de Ângeles, nessa obra, convidando-nos a perscrutarmos a justiça, nos fala de compaixão e de misericórdia. E essas palavrinhas, que são sentimentos, que são atuações, nós guardamos no coração. E diante de cada situação que temos de julgar, que tivermos de julgar, lembrarmos: estou sendo compassivo? Estou sendo misericordioso? Porque se assim eu não estiver sendo, eu estou caindo em defecção. Bezerra de Menezes, conversando sobre justiça, orando a Deus, diz: Senhor, concede-me misericórdia, porque eu não tenho condições de te pedir justiça, porque talvez eu não consiga suportá-la. Porque o nosso olhar de justiça ainda se apresenta como uma lei de talião, olho por olho, dente por dente. Até quando nós, espíritas, analisamos a justiça de Deus, nós olhamos dessa forma. Alguém veio sem a visão, então ela usou mal a visão na outra vida. Pode ser isso? Pode. Mas podem ser outras coisas? Podem também. E por que a gente fecha? E por que a gente coloca aquilo como uma verdade absoluta? Se tem um prisma de atuações. E vou lhes trazer um outro exemplo. A Dona Ivone do Amaral Pereira, médium do livro Memórias de um Suicida. Médium que está na trilogia Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Lumière, Drama da Bretanha. Médium que nos trouxe uma colaboração perfeita, indiscutível, dentro de um propósito e de uma constituição e de uma configuração de libertação. A Dona Ivone, quando chega como Dona Ivone aqui, tem na sua história 2 suicídios. Quando a gente lê sobre o suicídio, a gente pensa o quê? Ah, meu Deus, vem completamente hebetado. Vem sem movimentos físicos, vem sem a condição cognitiva, vem completamente fora de atuação do seu livre-arbítrio. Esta é uma das condições de libertação que Deus nos traz. Mas Ele é tão perfeito que concedeu a Dona Ivone outras possibilidades, como concede a todos nós milhares de possibilidades, porque somos diferentes e a nossa trajetória é diferente entre si. Então, para cada um de nós, o seu amor, olhado com muito cuidado para nós. E quando nós fechamos, a gente pode raciocinar e refletir para fins didáticos e dizer, olha, tem essas possibilidades, mas existem outras? É possível. É possível que alguém venha completamente limitado fisicamente para cumprir uma missão? Sim. Haveria resgate, expiação? Não. Então, este olhar que Bezerra nos convida, misericórdia, faz toda a diferença. E por que a gente está falando disso? Porque quando a gente entra no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação, completando esse ano 160 anos, é um livro de 1865, completa 160 anos nesse ano, e nos traz uma percepção de revisitarmos a justiça divina sob esse olhar da doutrina dos espíritos. É um livro que está dividido em 2 partes, em que a gente encontra a primeira parte, doutrina, e a doutrina que conversa conosco sobre o nada e o porvir. Eu amo Allan Kardec e a sua didática. Para conversar sobre céu e inferno, ele pergunta primeiro, o nada ou o porvir? Ele convida-nos a refletirmos, existe alguma coisa? Porque se a gente acha que não existe, a gente nem vai continuar na leitura, nem no estudo. O porvir e o nada. Depois ele vai para o temor da morte, e ele vai seguindo nos capítulos, conversando conosco doutrinariamente, céu, inferno, purgatório, anjo, demônio, penas eternas, código penal da vida futura,
a influência dos demônios na nossa vida. E vai conversando na primeira parte e deixa-nos preparados doutrinariamente para enfrentarmos a segunda. Porque a segunda parte é intitulada Exemplos. Primeiro capítulo, Passamento. Ainda é de cunho doutrinário. Mas tem tudo a ver estar na segunda parte. Porque é para mostrar que a nuance de perturbação ou de atuação do ser, depois da morte, tem a ver com o que aquele capítulo ele está colocando. Com os feitos, com os pensamentos, com as atitudes. E aí vem um leque de classificação. De espíritos felizes em sofrimento, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, suicidas. Classificados, muitos, a grande maioria evocados, mas alguns compareceram espontaneamente. A prática, a realidade, o testemunho, a comprovação. E quando ali estudamos a segunda parte, percebemos o quanto a doutrina, ela tem a base, mas os exemplos passeiam pela diversidade da doutrina. E a gente não pode encaixar como se matematicamente fosse a forma como a justiça nos encontra. Sem compaixão e sem misericórdia, nós caímos nas penas eternas. A nossa conversa aqui é o Código Penal e as penas eternas. Nós caímos nas penas eternas, sem compaixão e sem misericórdia. O nosso pensamento começa a vir da seguinte forma: fez, tem que pagar. Mas já está pouco. Quantos de nós aqui? Não precisa levantar a mão, é uma pergunta para nós, interna. Quantos de nós aqui temos amigos, não é colega, é amigos, que conhecemos depois que saiu do cárcere, depois que ficou preso por ter matado alguém? Quantos de nós? Isso é raro, não é? Isso é muito raro. E aqueles que temos, às vezes, ficamos em silêncio, duvidando daquele que cometeu aquela infração. Mas foi alguém que foi aprisionado, condenado pela justiça dos homens, cumpriu a pena completamente, saiu, ressocializou-se, formou família, constituiu uma nova história, mas a marca ainda permanece. Isso é um exemplo de pena eterna. Não codificado, mas no nosso coração. E eu não estou falando de vocês, minhas irmãs e meus irmãos. Estou falando de mim mesma. Solidificado ainda em nós. Que vez que outra volta, a gente confia desconfiando. Eu dei um exemplo máximo aqui, né? Uma situação absurda. Vamos para outras situações mais próximas. Alguém que pisou na bola com a gente. Que quebrou a nossa confiança. Mas que quer se reaproximar. O Evangelho diz: amai os vossos inimigos. Ah, mas encontrar um inimigo não é a mesma forma de encontrar um amigo, não é o mesmo sentimento. Mas, se eles desejam se reconciliar, que nós permitamos a aproximação. Quantas vezes a dificuldade no reconciliar-se, sendo que o crime, a falta, não foi essa tão grave de retirar a vida de alguém, mas foi nos trair, por exemplo. O quão isso é forte, o quão a lei violada em nós dói e pesa. E é por isso que a justiça divina, sob a luz da doutrina dos Espíritos, nos convida a ampliarmos a percepção. Porque a doutrina das penas eternas fez história na humanidade. Fez, faz. Mesmo que não tenha lógica. Mas a ausência do perdão em algumas relações é uma pena eterna. Estamos dizendo ao outro: olha, não consigo perdoar o que você fez, você está condenado. Em outras palavras, você está condenado por mim para sempre. Penas eternas, a ausência do perdão. Bem verdade que as penas eternas, elas deviam como um dogma, como uma configuração. Fez o bem, é eternamente bom. Fez o mal, é eternamente mal. Ou é céu ou inferno. Purgatório como uma concessão, porque precisava-se pensar
em pessoas que nunca tivessem cometido defecções e que tivesse ali numa oscilação do pensamento, da atitude, está no meio termo, purgatório. Mas estas condições estanques de observarmos a vida no cotidiano traz essa percepção das penas eternas, que se fundamentavam sob alguns prismas, e traz Allan Kardec no capítulo 6º da primeira parte de O Céu e o Inferno. Ele nos mostra quais seriam essas justificativas, ou essas defecções, ou essas argumentações, melhor dizendo, que trazem a fundamentação das doutrinas, da doutrina das penas eternas. E ele nos diz, ora, a pena deve estar proporcional ao ofendido, à qualidade do ofendido. Então, qual é o raciocínio do defensor das penas eternas? Se a lei de Deus é violada, e Deus é absolutamente justo, bom, eterno, Pai, misericordioso, ora, alguém que infringiu a sua lei, que o ofendeu, tem de ter uma pena equivalente à qualidade do ofendido. Então, se ele é eterno, a pena é eterna. Se Deus, o ofendido, é eterno, aquele que vai pagar por algo que fez a ele, já que ele, Deus, vai viver para todo sempre, a pena para aquele que infringiu a sua lei tem de ser para todo sempre. A ausência de perdão absoluta. Porque sempre que o outro existir, vai ser ensejo para o outro penar. Argumento que fundamenta a doutrina das penas eternas. Um outro é o da recompensa. Ora, os bons têm uma recompensa eterna. Aquele que faz o bem tem de estar eternamente nos céus, junto aos anjos e às harpas. Aquele que comete defecção, de igual forma, tem que estar para sempre. A recompensa tem de ser equivalente à penalidade. Se eu recompenso os bons eternamente, eu tenho de punir os maus eternamente. Aí Kardec pergunta, ou Kardec fundamenta e demonstra, mas é óbvio que a recompensa dos que fizeram o bem, não nessa acepção de que fez o bem uma vez, céu para sempre, mas nesta perspectiva de progresso, de evolução e de transformação, é claro que quando se alcança esse processo de maturação e de construção do ser consciente, é claro que daí para frente é só felicidade. E que, na verdade, a felicidade é um processo e não um ponto de chegada. Mas é claro que é felicidade. Por quê? Porque Deus é bom, justo, misericordioso. E o que Ele propõe aos seus filhos é uma eternidade, entre aspas, porque eterno só o Pai. Nós somos imortais e não eternos. Mas numa concepção de infinito. Uma eternidade de felicidade. Mas se Ele também impõe uma eternidade de infelicidade, Ele deixa de ser justo, bom, misericordioso e deixa de ser Pai. Porque os pais, as mães, aqui, nós, que temos as nossas imperfeições, isso não nos soa bem. Um filho nosso vai ficar eternamente no céu e o outro filho nosso eternamente no inferno? Isso não soa bem para nós. Nós vamos fazer de tudo para que aquele que está no céu busque aquele que está no inferno. E se pudermos, vamos também nos movimentar com todas as nossas forças para mexermos nessas estratificações de uma justiça que está dentro desse interesse de punição, de vingança, de olho por olho, dente por dente, acima de tudo. A doutrina das penas eternas ainda se fundamenta no temor. Dizem os seus defensores que o fato de existir a ideia de que se eu cometo um erro, eu vou ser penalizado para sempre, isso traz um freio às ações. Ora, quem é que vai se comportar mal por imaginar que existe um inferno? Quem é que vai fazer coisas erradas
por imaginar que existe condições de penalidades eternas num fogo que trepida e queima constantemente, sem cessar. E aí eu pergunto a vocês, o céu e o inferno, ou melhor, o inferno, impediu as atuações da Segunda Guerra Mundial? A existência do inferno impediu as atrocidades na humanidade? Não impediu. Porque para provocar um freio, tem que se acreditar. Eu tenho que acreditar que eu vou para o inferno se eu fizer uma coisa errada. Se eu acredito, é um freio para mim e para o outro. Quantos não acreditam sequer em Deus? E quantos ao longo da história religiosa nossa, da tradição católica da humanidade, quantos disseram inferno? Balela. Eu nem acredito em Deus, vou acreditar nisso. Depois da morte não existe nada. O porvir e o nada. Não existe nada. Então por que eu vou acreditar, inclusive, que existem penas eternas? Não existem nada. Não existe nada. Se não existe nada, não é um freio, diz Allan Kardec. Ora, percebemos que por mais que se tente permanecer com argumentações, mas muito mais com atitudes, percebemos que a doutrina das penas eternas tem os dias contados. E confesso, minhas irmãs, meus irmãos, é triste. Ainda neste contexto que vivemos, numa evolução de leis mundiais, versando sobre direitos humanos, direitos ecológicos, sobre cuidados com o planeta, com os seres da criação, o cuidado de preservar a dignidade e a qualidade de vida nossa, versar ainda uma penalidade eterna, que encontra na doutrina dos espíritos barreiras e incongruências lógicas. Diz Kardec, como conciliar a doutrina das penas eternas e a lei do progresso? Ou a doutrina das penas eternas não existe, ou a lei do progresso não existe. Porque se a lei do progresso existe e tudo progride, não se justifica penalizar alguém que vai progredir para sempre. E mesmo que a gente não acredite em vida após a morte, olhemos só aqui do berço ao túmulo. Nós somos os mesmos? Nessa trajetória que a gente conhece aqui, nós somos os mesmos? Tem coisas que ainda são, né? Tem coisas que são aquelas teimosinhas nossas, né? Aquelas coisinhas que ficam. Mas tem muitas outras que não são mais. E que a gente olha e diz, meu Deus, eu fazia isso, é? Eu pensava desse jeito? Eu me comportei assim, ai meu Deus, que vergonha. Outras perduram e são os nossos calcanhares de Aquiles. As nossas questões principais. E que a gente tem de se dedicar com ainda mais empenho para superá-las. Mas outras nós já superamos. Como é que nós, olhando esse processo em nós mesmos, podemos negar o progresso? Se convivendo aqui uma existência só, não estamos falando nem de antes nem de depois. Uma existência só. E essa existência, ela é rápida. E não fui eu que disse isso, nem eu que digo isso. Foi o tio Divaldo, ao longo dos seus 97 anos, para completar 98, que disse, essa existência é rápida. Ele que viveu quase um século. Que nem o Vicente de Paulo, um século. Uma vida dedicada ao bem. Disse, essa existência é rápida. Aproveitemos. Não com o hedonismo irresponsável, mas com a qualidade de aproveitarmos cada instante com a alegria de viver. Ora, se nessa fugaz existência que passa assim, nós conseguimos perceber o progresso, imaginemos quando olhamos isso sob o prisma maior. Então Kardec disse, ou não existe uma ou não existe a outra. O progresso, nós já vemos. Inclusive é sedimentado pela ciência. A ciência debruça-se sobre o progresso. Porque senão nós estávamos com as mesmas vacinas, os mesmos medicamentos, estagnados e parados.
e adoecendo e morrendo das mesmas coisas ao longo de tantos anos, séculos e milênios. Se a ciência evolui, ela comprova que o progresso existe, que a evolução é uma realidade. Logo, são as penas eternas que não têm sentido. Mas Kardec ainda traz a reencarnação para reforçar essa ideia e trazer, transcendendo do olhar material, agora para o olhar espiritual, para um olhar de magnitude maior, essa ilogicidade de uma pena eterna. Porque se a reencarnação vai nos colocar na sansara da existência e da saída da existência, nesse círculo constante em que mergulhamos no corpo físico e saímos do corpo físico, não teria sentido fazermos esses ciclos se não existisse uma superação. Para que esses ciclos? Se não existe um avançar. Qual seria a lógica? Qual seria o objetivo? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Pergunta Kardec. Respondem os espíritos luminares. O alcance da perfeição. O objetivo da encarnação é alcançarmos a perfeição. E mais, eles completam ainda. Buscarmos cada um de nós a parte que nos cabe no contexto da criação. Qual é a nossa função aqui? Qual é a nossa missão aqui? O que é que eu tenho para fazer aqui? E esse processo de encarnação vai resultar naturalmente, por eu não conseguir uma existência, no processo da reencarnação, que Kardec não acreditava. Então, as perguntas de Kardec são todas para se fundamentar. É isso mesmo? Até que ele chega na pergunta e diz, tem que voltar ao corpo? É isso mesmo que vocês estão falando? Sim, é isso. E aí, na 167, ele pergunta, então, qual é a finalidade da reencarnação? Já tinha. Ali, pela lógica, no cadenciamento das perguntas e respostas, a gente já tinha um objetivo. Mas ele é muito didático. E ele pergunta, então, qual é a finalidade? E os espíritos respondem, expiação e melhoramento progressivo da humanidade, senão onde há justiça. Expiação, resgate do passado. Melhoramento progressivo, provas para o futuro. Senão onde há justiça. Então, a reencarnação, ela ceifa a doutrina das penas eternas. E um outro elemento, que a gente vai encontrar muito em O Código Penal da Vida Futura, já, quando a gente adentrar, que é o arrependimento. Porque o arrependimento em si, a possibilidade dele existir, de alguém deportar-se para alguém, virar-se para alguém e dizer, peço-lhe perdão, isso já é suficiente para demonstrar se aquele pedido de perdão é sincero, se é um movimento sincero da consciência. É natural de que pensemos que alguém não pode ficar penalizado para todo sempre. E aí, inteligentemente, Kardec diz que esta doutrina das penas eternas não se fundamenta mais, na atualidade. Uma doutrina, uma religião que adote uma penalidade eterna, conduz o ser muito mais ao ateísmo do que uma vinculação irrestrita com Deus, conforme Kardec nos mostra. Isso é verdade. Porque se alguém é racional, é lógico, como o nascedouro da nossa doutrina, no século XIX, quando a razão é o seio e é a quem dita as regras e o funcionamento do pensamento naquele contexto, se a razão ela vai direcionando, ela começa a colocar por terra essa doutrina e demonstrar que ela não tem sentido e ela não tem lógica. Diante deste panorama, começamos a perceber uma atuação nossa de responsabilidade para um dever na nossa trajetória evolutiva. Olhar para essas coisas da vida, esses acontecimentos da vida, dos erros alheios, das faltas alheias ou das faltas próprias, com esta percepção de compaixão ou de misericórdia, saindo da ideia das penas eternas, nos traz um convite reflexivo para a consciência. Os espíritos respondem a Allan Kardec. Onde está escrita a consciência? Ou onde está escrita as leis de Deus? Eu respondi.
Na consciência. Kardec pergunta, faz essa pergunta e os espíritos respondem, na consciência. As leis de Deus estão inscritas na consciência. Questão 621. 621, letra A, Kardec, de forma genial, pergunta o quê? Se as leis divinas estão escritas na nossa consciência, por que elas precisam ser reveladas? É óbvio, né? Se está tudo aqui na nossa consciência, por que a gente precisa de revelações? E olha que nós tivemos 3 grandes revelações e outras revelações que vão neste meio de transição entre uma revelação e outra. Que são pequeninas revelações que vão fundamentando e sedimentando as grandes revelações. Moisés prepara Jesus, mas Moisés foi preparado anteriormente também o terreno para ele advir, e assim vai. E os espíritos respondem, porque nós ignoramos e desprezamos. Ou seja, nós esquecemos, é o desprezo, esqueço das leis, ou ignoro, é indiferente, não trago um olhar de responsabilidade. E basta que a gente traga um simples e singelo pensamento. Nós, na Mansão do Caminho, temos algumas atividades. E dentre elas a da evangelização. Que todas as vezes que me perguntam, Lu, como é que você se conceitua no meio espírita? Eu digo evangelizadora. Eu sempre digo assim. Porque é o cantinho da casa que eu mais amo. É a evangelização. Com a criança, com o jovem. E não deixa de ser para com todas as idades. Porque evangelizar é levar o evangelho. Primeiramente para nós. E compartilharmos para com o todo. Na atividade da evangelização, lá na Mansão do Caminho, com as crianças, no sábado à tarde, que é uma atividade que a gente sempre tem ali com a comunidade, uma comunidade ali do entorno da Mansão do Caminho. Para quem já esteve lá, a Mansão do Caminho é um oásis, assim, uma grande cidade, no meio de uma condição bastante difícil da vida dos nossos vizinhos lá na mansão. É um bairro muito carente e muito violento. Então, quando a gente entra na mansão, a gente entra no oásis espiritual, mas também material. Também traz esse olhar de refazimento das forças ou da perspectiva também sobre esse prisma material, não somente em relação ao bairro, em relação à cidade, ao país, ao mundo, que viceja ainda no comportamento humano essa violência. Então, esse trabalho que a gente tem no sábado à tarde, a gente faz o movimento contrário. Ao invés de somente as pessoas entrarem na Mansão do Caminho, nós é que saímos dela. Então, nós saímos da mansão e vamos para os nossos vizinhos, que nos acolhem ali há tantos anos. Nós estamos ali naquele bairro há tantos anos. Então, nós vamos ao encontro deles. E quando vamos ao encontro deles é para conversar sobre Jesus, para conversar sobre o Evangelho, para conversar sobre o ponto nosso de contato e de aproximação. E aí, numa dessas conversas da evangelização, nós conversávamos exatamente sobre o efeito do saber, das coisas que a gente sabe e que a gente aprende do Evangelho de Jesus. E aí a gente tem, nessa comunidade, quando a gente começa a atividade, a gente às vezes tem e a gente pergunta o nome, né? Está chegando pela primeira vez. Aí pergunta o nome todo, aí a gente vê o sobrenome, gravou aquele sobrenome. Quando pergunta do lado, é o mesmo sobrenome, mas os 10 outros também é o mesmo sobrenome. É uma família com 10 filhos, 12 filhos, e que estão todos ali na mesma atividade. Então, é muito natural um irmão entregar o outro. É muito natural um falar do outro ali naquele momento da atividade. Então, no instante que a gente estava conversando sobre isso, sobre essas coisas do fazer certo a partir do que Jesus falou e do que a gente aprende na evangelização, e aí um deles falou assim, tia, o que adianta? A gente fica aqui, aprende tudo, Paulo faz essa carinha de que está aprendendo, de que está conhecendo tudo, mas quando sai daqui, faz tudo errado. Faz tudo diferente. Ou mantém tudo do mesmo jeito que já fazia. Qual é a graça que tem nisso, tia? Eu faço esforço, ele não faz esforço nenhum. Um dos irmãos, né? O que acontece com Paulo? Acontece com todos nós. Em termos de consciência, não só na grandiosidade, uma consciência aqui. O tio Divaldo tem uma palestra linda que fala sobre o perdão. Linda. Ele vai contando sobre o perdão e pergunta assim, ele vai contando uma história muito séria e pergunta assim, e você? Seria capaz de perdoar? E se fosse com você, você perdoaria? E se fosse contigo? E aí, numa dessas palestras, findando a palestra lindíssima, que ele fez lá no cenáculo da mansão. Quando nós saímos, meu esposo,
estava conversando com a outra pessoa, eu me aproximei, e a outra pessoa estava dotada de muito rancor, de muita mágoa, porque um pouquinho antes de entrar ali no salão, um dos nossos companheiros, na casa espírita mesmo, falou alguma coisa de forma invigilante. E essa pessoa trouxe para o coração, guardou ali no coração, e passou a palestra toda, ouviu sobre o perdão, numa dimensão muito maior, porque a história que o tio Divaldo contava era de uma mãe que tinha visto seu filho assassinado e perdoou o outro jovem que estava nesse processo aí, o jovem que foi o algoz, que disparou a arma. Uma situação muito mais intensa. Ela tinha acabado de escutar. E aí meu esposo olhou para mim e eu falei, a gente não fala nada, a gente conversa sobre a palestra, a gente não julga. E a gente começou a conversar sobre a palestra, a trazer as lembranças da palestra. E ela dizia, são palavras muito bonitas, mas não são só palavras. São palavras que remontam para nós o convite de algo diferente, senão não tem sentido. Senão não tem sentido a gente ir à evangelização, a gente vir à casa espírita, se aquele momento que está ali naquela egrégora, nós conseguimos encantar o coração, mas quando o momento passa e estamos extramuros, as coisas do extramuros têm mais proeminência em nós. E é exatamente o que fala a questão 621, letra A. Por que revelar se eu já sei tudo? Por que repetir se eu já sei? Por que falar novamente? Porque eu ignorei, ou porque eu esqueci. E esse é um processo de consciência, que a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, partindo de uma perspectiva de vários estudiosos da área, deixa eu olhar o horário, ali está certinho, né? Pronto, então a gente tem ainda um tempinho. Sob a perspectiva desse olhar, de vários psicólogos, terapeutas, de vários cientistas também, estudando o cérebro, a dinâmica da evolução, a dinâmica nossa do conhecimento, fala sobre consciência e mostra-nos estágios dentro dessa consciência. Mostrando-nos um primeiro patamar de uma consciência de sono sem sonhos. Seria um momento da trajetória da humanidade onde nós estamos voltados para o imediatismo da nossa sobrevivência. Atender à alimentação, à reprodução, à proteção, à segurança, ao lar. As coisas que são mais básicas para atender à sobrevivência. Uma consciência de sono adormecida, sem sonhos, sem ideais, sem projetos. No outro patamar, diz a benfeitora, fazendo a ponte com esses estudiosos, é a consciência do sono com sonhos. Eu já me permito ter vislumbres de desprendimento do corpo físico, de desprendimento do espírito em relação ao corpo físico, e de ter processos emancipatórios que vão me trazer a oportunidade de idealizar, de projetar, de sonhar. Eu já saio do básico e já consigo fazer algo mais. Consciência desperta. Já não é mais de sono. Nem de sono sem sonhos, nem de sono com sonhos. É uma consciência desperta. Ali eu tenho a consciência de quem eu sou. Posso não ter a consciência de quem eu fui, nem de quem eu serei. Mas de quem eu sou, eu tenho a consciência. Do que eu estou fazendo aqui, do que eu estou buscando, do que é que eu quero. A vontade começa a ficar mais proeminente, mais forte, mais efetiva. E eu consigo trazer decisões mais conscientes para mim. Para no quarto estágio eu estar numa consciência da transcendência do eu. Aí eu começo a ter consciência de um passado, de um futuro. Eu começo a ter uma consciência espiritual. E já começo a trazer não o bem para me satisfazer, na consciência de mim mesmo. Eu faço bem porque é bom para mim. Mas na transcendência do eu já consigo fazer o bem porque eu enxergo algo além de mim, que não se circunscreve somente às minhas necessidades. Eu enxergo o outro e caminho em prol do outro para alcançar o nível máximo de consciência, consciência cósmica, que Joana diz, essa é mais rara de identificarmos aqui entre os encarnados.
mas que ela nos traz o exemplo de Francisco de Assis, e não poderia ser diferente. Traz o exemplo de Paulo, quando diz, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim, uma consciência ampliada. E esses estágios de consciência se assemelham à parábola do semeador. Porque a gente olha a parábola do semeador e vê a semente que cai na estrada, cai nas pedras, que cai no espinho, que cai no solo fértil. Nós, aqui no estágio evolutivo que estamos, nós somos só asfalto? Ah, não, já passei dessa fase, não sou asfalto. Mas eu sou só pedra, terreno pedregoso? Não, não é. Sou só espinho? Também não. E eu não sou solo fértil de jeito nenhum? Claro que eu sou solo fértil. Então quer dizer que na minha trajetória eu conjugo os 4 solos. O que acontece com as consciências 4 primeiras. Eu acabo conjugando, eu tenho momentos onde eu só estou pensando no que eu vou comer. Sem qualquer tipo de consciência sobre aquilo ali. É correto? É moral? Eu não estou pensando em moral. Eu estou pensando em instinto. E naquele momento ali, eu sou só aquela consciência. O que vai me fazer sair dali? Se eu já tiver outros níveis de consciência. E eu vou dizer, deixa essa distração aqui de lado. Eu estou distraída. Deixa eu voltar para a desperta. Eu tenho uma consciência desperta. Tudo bem que eu nem possa ter ainda da transcendência do eu. Mas a transcendência do eu já é o solo fértil, que está na parábola do semeador. E aí a gente começa a entender que justiça tem tudo a ver com consciência. E é por isso que as leis de Deus estão na nossa consciência. Porque a justiça dele está na nossa consciência. E se queremos adentrar qual é o código penal da vida futura, mergulhemos nesse processo de amadurecimento da nossa consciência. Porque senão o código que a gente vai ver já já, separadinho em blocos, ele não vai fazer sentido, porque serão realmente palavras. Mas são palavras que precisam me estimular a eu alcançar um nível de consciência maior, para que eu entenda onde reside a verdadeira felicidade. E onde reside o verdadeiro freio? O verdadeiro freio não está no temor. O verdadeiro freio não está naquilo que a doutrina das penas eternas pode nos trazer. O verdadeiro freio está na consciência. Mas já já a gente segue com isso, porque a gente vai agora seguir para o momentinho que ele vai nos conduzir.